Ó, indesistível, imagine enfrentar-se batalhas, não só com armas, mas também com fé e coragem. Já pensou como era ir para a guerra no Antigo Testamento? Neste capítulo 20 de Deuteronômio que a gente vai ler, Deus apresenta-se um manual surpreendente para as guerras de Israel. Prepare-se, porque antes de qualquer batalha física, havia uma batalha espiritual e moral. Descubra por que alguns soldados eram dispensados antes mesmo de lutar. Como a justiça conduzia-se até mesmo momentos de conflito. E entendo que isso revela sobre o caráter de Deus. Se você quiser enxergar as batalhas da vida por uma nova perspectiva, fica comigo, porque esse capítulo tem lições que podem transformar a sua maneira de encarar a vida. Vambora para mais uma leitura? Então começa deixando o seu like, tá? E ao final eu vou te lembrar para você encaminhar, compartilhar para pelo menos uma pessoa que você ama. Então vamos começar, e a gente vai começar com este livro aqui, a Nova Bíblia Viva com a linguagem bem atual. Vamos para Deuteronômio capítulo 20, começando em 3, 2, já. Bom, quando vocês saírem para a guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carros e um exército muito maior do que o seu, não fiquem com medo, pois o Senhor, o seu Deus, o mesmo que os tirou do Egito, estará com vocês. Que bênção, né? Antes de começar a batalha, um sacerdote irá à frente do exército de Israel e dirá: ouça, ó Israel, hoje vocês vão enfrentar os seus inimigos. Não desanimem nos seus corações, não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, estará com vocês. Ele estará lutando por vocês contra os seus inimigos e dará a vitória a vocês. Depois os oficiais dirão ao exército: algum de vocês construiu uma casa nova e ainda não fez a dedicação dela? Se existe alguém nessas condições, volte para sua casa, pois pode ser que morra em combate e outro homem a dedique. Alguém aqui plantou uma vinha e ainda não comeu dos seus frutos? Volte para casa, pois pode ser que morra durante a batalha e outro desfrute da vinha. Algum de vocês está comprometido para casar-se com uma mulher, mas ainda não casou? Volte para sua casa, para que não morra em combate outro homem e se case com ela. E os oficiais ainda dirão: alguém está com medo ou sente falta de coragem? Então volte para casa, antes que a falta de coragem contagie os seus irmãos israelitas. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao exército, nomearão os comandantes que deverão ir à frente dos batalhões. Quando marcharem contra alguma cidade, primeiro façam uma proposta de paz. Se o povo aceitar a proposta e abrir as portas da cidade, todos os habitantes passarão a servir a Israel, realizando o trabalho forçado de escravo. Se, porém, a proposta de paz for rejeitada, então vocês formarão um cerco em torno dela. Quando o Senhor, o seu Deus, entregar em suas mãos, matem com a espada todos os homens. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo ficará com vocês. Isso quer dizer que vocês poderão desfrutar de todos os bens saqueados dos seus inimigos que o Senhor, o seu Deus, entregar nas mãos de Israel. Estas instruções se aplicam a todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês, mas nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança e que estão situadas dentro dos limites da terra prometida, vocês destruirão todo ser que respira. Conforme ordenou o Senhor, o seu Deus, vocês destruirão completamente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. A razão desta ordem é impedir que os povos destes lugares levem Israel a praticar as coisas que causam horror a Deus quando adoram os seus deuses. Caindo nestas práticas, vocês estariam pecando gravemente contra o Senhor, o seu Deus. Quando as forças israelitas
cercarem por muito tempo uma cidade, combatendo-a para tomá-la, não cortem com o machado as árvores frutíferas, pois vão servir de alimento para vocês. Por acaso as árvores do campo são inimigos para que vocês as destruam? Cortem somente as árvores que vocês sabem que não dão frutas. Estas podem ser aproveitadas em obras que ajudem no cerco da cidade até que ela seja conquistada. Uau! Nós lemos o estabelecimento das regras que Israel deveria seguir diante da guerra. O povo não tinha que temer exércitos mais numerosos, nem equipamentos superiores, porque Deus estava acompanhando eles. Olha que incrível, gente. E os sacerdotes encorajavam os soldados antes deles irem para a luta. Foi o que a gente leu aqui, né? E alguns homens podiam ser dispensados, gente. Quem tinha uma vinha, uma casa nova, quem ia casar. E até quem estava com medo. Pois é. Olha a preocupação de Deus nos detalhes. Era obrigatório também fazer proposta de paz antes de atacar as cidades distantes. E se eles recusassem, aí sim, haveria combate. As cidades vizinhas aos povos proibidos deveriam ser destruídas para evitar a contaminação de Israel por práticas pagãs, que já vimos aqui uma listagem delas. Até cuidado ambiental, gente, de não derrubar árvores frutíferas durante o cerco. Que Deus é esse maravilhoso que nós temos? Ai, Pai. E aí? Que lições a gente pode extrair desse capítulo para a gente poder aplicar em nossa vida? Eu creio que a vitória não dependia da força humana, mas da presença de Deus. Ou seja, a gente deve confiar sempre no Senhor. Buscava-se paz, gente, antes do combate. Olha que incrível isso. Porque a violência nunca era a primeira escolha. Isso demonstra o valor à vida e à paz, que sempre foram assim o norte de Israel, o objetivo de Israel, né? Se você observar hoje, eles têm a IDF, que significa o Exército de Defesa de Israel, e não Exército de Ataque. Israel nunca começa a guerra, mas entra numa guerra para se defender. E o texto também demonstra preocupação, né, com a família, com a ecologia, com os soldados. Isso é fantástico. E tem tudo a ver com compaixão e com justiça, né? E aí, olha, seguir as orientações de Deus protegia o povo espiritualmente. Essa era a obediência, assim, com propósito, que Moisés estava, assim, repassando para o povo antes deles entrarem na terra prometida. E aí, que reflexões nós podemos fazer hoje, neste capítulo, para a gente poder extrair insights e anotar no nosso caderninho? Pensa, reflita. Como é que você tem enfrentado as suas próprias batalhas? Confiante em Deus ou apenas nos seus recursos? Quando é que você tem a opção antes de buscar a paz antes de um confronto? Será que você costuma incentivar o diálogo em primeiro lugar ou você já parte para a briga? Pensa nisso. Que papéis o medo e a ansiedade têm desempenhado nas suas decisões? O que você faria diferente se você confiasse mais no Senhor? Ou melhor, vou te fazer outra pergunta, mais interessante ainda. O que você faria diferente se Jesus estivesse aqui, ó, do seu ladinho? Pensa nisso. Anota aí no seu caderninho. E agora, vamos falar com o Pai? Obrigada, Eterno de Israel, com tanta sabedoria surpreendente neste capítulo 20 de Deuteronômio. Com os teus princípios, a tua justiça, a tua presença em cada batalha, Pai.
sem contar a tua proteção, o bem-estar de cada sociedade, de cada soldado, né, na sociedade deles, as suas regras éticas e até ecológicas. Hoje em dia as pessoas falam tanto em ecologia, em sustentabilidade, mas não sabem o quanto o Senhor se preocupa com os mínimos detalhes. Quanto zelo, Pai. Tudo isso só pode vir de um Deus perfeito, majestoso, glorioso, como o Senhor, que se preocupa com a sua criação. Nós chamamos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. É isso aí. Se você não curtiu ainda, chegou a hora, porque já terminei o vídeo. Deixe o seu like e compartilhe com aquela pessoa que você ama e que precisa acompanhar esse estudo junto com a gente. Vamos juntos? Amanhã tem mais. Um beijo no seu coração. Fui. Tchau.